Hoje aqui em Êxodo capítulo 5. Hoje eu quero falar contigo aqui no livro de Êxodo que o inimigo, ele vai fazer de tudo para manter você ocupado. Para que você não tenha tempo para Deus, para que você não tenha tempo para orar, para que você não tenha tempo de ler a Bíblia, para que você não tenha tempo de buscar a Deus. O inimigo vai fazer de tudo para manter você ocupado, sabe? Você ficar distraído e não ter tempo para buscar. Por quê? O povo de Israel era o povo da promessa. Eles tinham a promessa da terra de Canaã, eles eram o povo da promessa. Contudo, mesmo sendo o povo da promessa, eles estavam lá escravizados na mão do inimigo, na mão do faraó. E tem muitos cristãos que estão assim hoje em dia, como o povo de Israel. Tem muitos cristãos assim hoje em dia, como? A pessoa está dentro da igreja, ela é de Deus, ela é de oração, ela é batizada, ela é dizimista, ela serve a Deus, só que às vezes ela ainda está nas mãos do faraó, está escravizada nas mãos do Deus desse mundo. Às vezes a gente está escravizado com a doença, escravizado com a vida financeira ruim, escravizado com um casamento problemático, às vezes com problemas emocionais, problemas de saúde. Muitas vezes nós estamos ainda escravizados. E o que a gente precisa, pastor? A gente precisa, irmão, buscar mais a Deus, porque a nossa libertação, a nossa liberdade está em nós buscarmos a quem? A Deus. Vamos ler lá? Êxodo 5, eu vou começar a leitura. Então, o inimigo, ele quer manter você ocupado, para que você não tenha tempo, porque a liberdade do povo de Israel aconteceria quando eles começassem a buscar Deus, e Deus queria que eles fossem para o deserto, adorar, oferecer sacrifício, servir ao Senhor. E o faraó não queria que eles buscassem a Deus. Êxodo 5, versículo 6, diz assim, pessoal: portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos seus exatores, vamos lá, e do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para quem, pessoal? Para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão, como é que eles estão? Pode até marcar isso na sua Bíblia. O que o faraó diz que eles estavam? Ociosos significa que a pessoa está tendo um tempo de sobra, um tempo que ela está parada, não está utilizando para alguma coisa. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos a quem? Ao nosso Deus. O sacrifício do Antigo Testamento, pessoal, ele é um símbolo de adoração a Deus. Deus era um símbolo que eles iriam ao deserto para adorar, para louvar e para buscar a Deus. Isso é o sacrifício. É um símbolo de adoração a Deus. É isso que eles fariam. Iriam lá adorar, iriam lá servir a Deus no deserto. Isso é um símbolo de adoração a Deus. Deus hoje substitui o sacrifício pela nossa oração. O livro de Hebreus diz que hoje Deus só aceita o sacrifício dos lábios que adoram e que louvam a Deus. É só esse o sacrifício que Deus aceita, os lábios que o adoram. Então o faraó não queria que eles fossem para o deserto oferecer sacrifício, em outras palavras, adorar, servir a Deus. O que mais que ele vai dizer? Eles estão ansiosos dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens. Pega uma caneta e sublinha. Para que façam o quê, pessoal? Leia, façam o quê? Se ocupem nele e não confiem em palavras do quê? Naquela época eles não tinham a Bíblia, então eles tinham que ouvir quem? Eles tinham que ouvir o Moisés. Eles não tinham a Bíblia sagrada para ficar lendo, então eles tinham que ouvir os profetas, ouvir o Moisés. Então, dois detalhes desse texto que você já começa a observar. Primeiro, Faraó não queria que o povo fosse ao deserto adorar a Deus. 2, ele não queria que eles ficassem ouvindo Moisés. Ele não queria que eles ficassem ouvindo o profeta, que eles ouvissem a palavra que libertaria eles. As duas coisas que o faraó não queria: que eles orassem, adorassem a Deus e que eles ouvissem a palavra de Deus. Porque ele sabia que se o povo começasse a buscar Deus, o povo iria se libertar. O povo deixaria de ser escravo. Então eles não queriam que o povo buscasse, que o povo adorasse, que o povo se envolvesse com Deus, para que o povo não fosse liberto, para que o povo continuasse escravo. E qual foi a estratégia do diabo? Ele queria ocupar o povo, queria manter o povo ocupado. Que o povo tivesse tão ocupado que eles não tivessem tempo para quem? Para Deus. Vamos pegar a primeira parte do texto, que é o versículo de número 6, que diz assim: portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, ele deu ordem para quem? Aos seus exatores. Irmão, o faraó é um símbolo do diabo. Os exatores é como se fossem uns demônios que trabalham para o diabo.
Pastor, o que esses demônios estão fazendo? É a mesma coisa, você acha que o diabo não chega lá para o demônio? É um demônio. Eu quero que você fique lá na vida do fulano, ocupe o fulano. Faça o fulano não ter tempo de orar. Faça o fulano não ter tempo de buscar Deus. Faça aquela pessoa não conseguir vir nos cultos, não conseguir buscar, não conseguir estar próxima de Deus. Foi o que ele fez ali, que os exatores ocupassem o povo, dessem tantas atividades que eles não tivessem tempo para orar e nem para ouvir o Moisés. Simboliza meditar na palavra de Deus. Que eles ficassem tão ocupados que não sobrasse tempo para Deus. É isso que o diabo quer fazer hoje em dia. Ele quer que você se ocupe. Ele quer que você não tenha tempo para orar, que você não tenha tempo para ler a Bíblia, que você não tenha tempo para vir na igreja. E para você não vir na igreja, ele vai fazer de tudo. Chega a hora do culto, dá uma dor, o ônibus passa, perdemos o horário, a gente se atrapalha, ele manda uma visita. E às vezes, sábado de noite, o diabo pega, manda aquele parente que é bem distante, que faz anos que não vai na casa dela, para ir no sábado de noite, porque daí ela vai ficar com pena, ela vai dizer, ai meu Deus, a fulaninha veio me visitar, fazia 3 anos que ela não vinha na minha casa, nesse domingo eu não vou porque eu tenho que dar atenção para os parentes, pastor, ai Deus não vai ficar triste comigo se eu der atenção, ai Deus sabe que faz anos que eles não vêm aqui em casa, mas eu vou ficar o domingo o dia inteiro, por que eu não podia ter vindo no culto amanhã e depois eu voltava? Só que o inimigo ele vai sempre fazer alguma coisa para ocupar você, para que você não tenha tempo para Deus, para que você não consiga orar, para que você se distraia, para que você não busque. Tem sempre alguma coisa para segurar você. Olha o que diz o versículo 9, vamos ler com o pastor. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem nas palavras do que, pessoal? Então o diabo queria manter o povo de Israel ocupado. O diabo aqui é o símbolo do faraó. Eu quero te fazer uma pergunta. Você anda ocupado? Você anda sem tempo? Ah, pastor, não tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Eu estou tão ocupado, a vida é uma correria. Meu Deus, eu estou tentando, mas quando vê eu não consigo. O dia passou, não orei, não li a Bíblia, não busquei. O inimigo queria manter o povo ocupado. Queria que eles não tivessem tempo para Deus. Por quê? Porque aquele povo só permaneceria escravo se eles não buscassem a Deus. Assim é a vida do cristão. O diabo não quer ver você liberto, não quer ver você livre. E para escravizar você, ele vai tentar de tudo para te ocupar, vai tentar de tudo para te prender, ele vai tentar de tudo para te atrapalhar, para que você não tenha tempo para quem? Para buscar, porque ele sabe que quanto mais você orar, quanto mais você buscar, ele sabe que você vai ser liberto. A Bíblia diz assim, permaneça firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não volte para o jugo da escravidão. Ou seja, eu fui liberto, mas eu posso voltar para as garras do inimigo, eu posso voltar para a escravidão. Tem pessoas que estão na escravidão da ira, na escravidão da mágoa, na escravidão da revolta, na escravidão da raiva. Tem gente na escravidão do pecado, não consegue abandonar um pecado, e é uma pessoa boa, é uma pessoa que está dentro da igreja. Tem gente na escravidão emocional, a pessoa está em depressão, a pessoa está com síndrome do pânico, a pessoa está ansiosa, a pessoa não dorme à noite. Tem pessoas dentro da igreja de Deus, batizados, dizimistas, frequentam os cultos, mas ainda estão nas mãos do inimigo. A pergunta é, aonde o inimigo está escravizando você? A sua libertação, ela começa quando você busca mais a Deus. Era isso que o faraó não queria que o povo fizesse, porque ele sabia que se o povo buscasse mais a Deus, eles não seriam mais escravos. O diabo só consegue escravizar o cristão quando ele deixa de buscar Deus. E está na hora da gente buscar mais. Mas pastor, por que o diabo quer me ocupar? Por que o diabo quer me encher de tarefas? O diabo quer me distrair para que eu não busque a Deus? Por causa dessa promessa que está em Mateus 16. Vamos lá com o pastor. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo 16. Todos acharam? Mateus 16. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler? Pega uma caneta para anotar uma promessa. É por isso que o inimigo quer te distrair, ele quer te manter ocupado, ele quer fazer de tudo para que você não tenha tempo para Deus. Porque a sua mudança de vida, a sua libertação, ela começa quando você busca mais.
O que Jesus tinha que fazer, ele fez. Por que o povo de Israel era escravo? Porque o diabo ocupava eles para eles não buscarem a Deus. O diabo fazia eles estarem sempre envolvidos com trabalho, com alguma coisa, para eles não terem tempo para Deus. Aí a pessoa está cansada, ela não tem tempo. E daí você, poxa, eu sou de Deus, eu sou o povo da promessa, mas não sai da mão do inimigo. Tem muito crente dentro da igreja que é de Deus, que é o povo da promessa, mas ainda está preso nas mãos do inimigo. Vamos lá, Mateus 16. Você vai ler comigo o versículo de número 17, pessoal. 17 diz assim: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, não foi sangue quem te revelou, mas meu Pai que está onde, queridos? No céu. Agora continue. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Agora todo mundo junto, o que diz a Bíblia? Pega uma caneta e sublinha isso aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha de novo, vamos lá? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Todo mundo junto. E as portas do inferno não prevalecerão contra... Todo mundo olha para mim, isso aqui é uma promessa muito importante. Primeiro ponto que eu quero que você pare e analise comigo. Porta é um instrumento de ataque ou de defesa? Para que serve a porta da sua casa? Para defender a sua casa. Para que não entre o bandido, não entre o ladrão, não entre a pessoa estranha. A porta é um instrumento de defesa. Ela está ali para proteger a entrada da minha casa. Para que aquela pessoa que eu indesejada, ela não consiga entrar no meu lar. A porta era um instrumento de defesa. Então, quando Jesus está dizendo as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de quem? De Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quando a igreja do Senhor se posicionar, quando nós assumirmos a nossa posição de cristãos, o inferno não vai ter defesa. O inferno não vai ter o que fazer. O inferno vai ter que começar a retroceder, porque está na hora do povo de Deus se posicionar. Está na hora da igreja assumir a sua posição, irmão. Você está levando até hoje, eu não sei quantos anos de igreja tu tem, mas eu aposto que a tua vida tu está levando na brincadeira. Porque tu não ora, tu ora 10 minutos, no máximo 15 por dia. Se tu faz isso até hoje, tu é um crente que está brincando com a vida espiritual. Você não entendeu o que é ser cristão. Você não entendeu o que é a cruz. E é por isso que você ainda está na mão do inimigo. E é por isso que tem áreas da sua vida que ainda estão na mão do inimigo. E é por isso que você é o povo da promessa. Você é o povo de Deus. Você conhece a palavra, mas ainda está na mão do faraó. Pergunta para o irmão do lado, você quer se libertar hoje? Quem quer se libertar, diga glória a Deus. Eu vim aqui que nem o Moisés. Eu vim aqui hoje para libertar você. Você tem que prestar atenção no que eu vou falar para você. Você entendeu essa promessa aqui? Leia de novo. O versículo agora que você vai ler comigo é o versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vamos juntos? E as portas do inferno não prevalecerão contra... Não que esqueça, porta é defesa. Jesus está dizendo, quando a igreja entende a sua posição, quando a igreja se posiciona, o inferno não tem defesa. Ele vai ter que soltar o teu casamento, ele vai ter que soltar a tua família, ele vai ter que soltar o teu marido, a tua esposa, vai ter que soltar o teu filho, vai ter que soltar a tua vida financeira, vai ter que soltar a sua saúde. O seu milagre não depende mais do Senhor Jesus. Agora depende só de você, depois do que eu vou te ensinar aqui hoje. Então por que o diabo quer manter você ocupado? Por que o diabo quer te distrair, quer te encher de serviço, quer te encher das coisas desse mundo que ele quer que você faça? Para que você, como o faraó não queria que o povo tivesse tempo para Deus. O faraó não queria que o povo tivesse tempo para orar. O faraó não queria que o povo tivesse tempo para ouvir o Moisés, para buscar. Porque o segredo da vida do cristão está na oração. O segredo da vida do cristão está no quanto ele ora, irmão. E enquanto você não aprender a orar e não começar realmente a ter uma vida de verdade, você pode estar anos aqui dentro e nem ter se convertido. Pode até ter se batizado nas águas, mas ainda não teve um encontro com Deus às vezes. Sua vida espiritual ainda não despertou. E é hora de você despertar hoje. Hoje é o dia de você despertar, de você romper o natural e de você começar a viver coisas sobrenaturais com Deus. Mas isso vai depender se você quer, vai depender de você agora. O faraó queria ocupá-los. Quer ver como o diabo não quer que você ore? Vamos comigo em Atos 16, quando Paulo foi orar.
Eu vou te mostrar que o diabo vai fazer de tudo para que você não ore. Mas hoje eu vou fazer um propósito contigo. E esse propósito vai começar a mudar a sua vida. Atos capítulo 16. Então o diabo quer te ocupar, porque ele sabe que o povo liberto é o povo que ora, é o povo que busca a Deus. Para escravizar o povo de Deus é fácil. Faça eles não terem tempo para Deus. Você deve ter conhecido pessoas que andavam contigo aqui dentro da igreja, que serviam a Deus, que hoje estão na macumba, que hoje estão no espiritismo, que hoje estão na bebida, que hoje estão na prostituição. Você conhece alguém assim? Que a pessoa está desviada, está no mundo, está... Pastor, mas como é que essa pessoa se desviou, pastor? Ela era de Deus, ela conhecia a palavra, eu sei. Antes de se desviar, o diabo ocupou tanto ela, que ela parou de orar. Antes de se desviar, ela parou de orar. O diabo encheu essa pessoa com tantas coisas, que ela parou de buscar a Deus. Ou seja, ela era o povo de Deus, só estava longe de quem? É o povo que está dentro da igreja, mas às vezes não está andando com quem? Com Deus. Não pode acontecer isso com você, você tem que ter vida espiritual. Você tem que ter vida com Deus. O diabo vai fazer de tudo para te ocupar. Você já viu que a gente tira tempo para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, para qualquer coisa. Você tira tempo até para a série que você quer olhar no Netflix. Pastor, mas é sobre Jesus. Eu sei, mas não é a mesma coisa que ficar orando. Para essas coisas o diabo deixa você ter tempo. Agora diga, eu vou orar todos os dias. Parece que o tempo desaparece. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. O que parece que acontece com o tempo? Parece que ele some. Porque o diabo quer te manter ocupado. Porque ele sabe que o povo que não busca pode ser o povo da promessa, mas vai continuar escravo na mão dele. Não volte para o jugo. E essa é a forma que ele te leva para o jugo de novo. Quando você deixa de buscar, a sua família precisa da sua comunhão com Deus. Vamos lá, segue em frente comigo. Olha como o diabo não quer que você ore. Atos capítulo 16, versículo de número 16. Diz assim o 16. E aconteceu que indo nós à oração, isso aqui é o apóstolo Paulo, tá, queridos? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito do quê, queridos? De adivinhação. A qual adivinhando dava grande lucro a quem? Aos seus senhores. Eu não vou parar para ler o texto todo, você deve conhecer, depois você pode ler, está aí na Bíblia, você sabe onde é. Agora olha para mim, presta atenção. O Paulo estava indo fazer o quê? E o diabo usou aquela moça, tinha um demônio naquela moça, o Paulo vai expulsar o demônio nela. O demônio usava aquela moça para tentar atrapalhar o momento de oração do apóstolo Paulo. O diabo não quer que você ore. Mas você vai começar a orar. Olha para o irmão do lado, se tu não orar, o pastor Luiz vai te empurrar. Se tu não orar, hoje eu te empurro, irmão, tu vai começar. Amém? Vamos orar ou não vamos? Vamos mudar de vida ou não vamos? Sua família vai ser salva ou não vai? Eu já vou te explicar o que é oração, porque você acha que ora. Mas vou te explicar agora, presta atenção, nós vamos começar a orar, irmão. Sua vida vai mudar e você vai contar o testemunho. Sua família vai ser salva, você vai começar a ter experiência com Deus. Me fale um grande homem de Deus. Não precisa ser os da Bíblia, pode ser os da nossa atualidade. Pregadores, o segredo deles, oram. Amém? Missionária Reis Soares, acorda todo dia de madrugada para orar. 3, 4, 5 da manhã ele está de pé fazendo a oração dele. Pegue o Billy Graham, que foi um grande pregador, orava horas. Qualquer um que você quiser falar. Kenneth Hagin, já li muitos livros dele, orava bastante. O povo liberto é o povo de oração. Quem é que quer ser liberto aqui? Mas agora o diabo queria escravizar o povo de Israel. E ele sabia que para manter aquele povo escravo, talvez o diabo te escravizou na pornografia, no pecado, no adultério, o diabo está te escravizando na raiva, no ódio, na mágoa, na vingança, está escravizando você na doença, no endividamento, você está escravizado. Qual é o segredo para escravizar um crente? Faça ele se ocupar com tudo e não ter tempo para buscar quem? A Deus, irmão. Olha só, o Paulo foi orar, lê de novo 16, só a primeira parte. E aconteceu, olha o Paulo contando, que indo nós aonde? Na verdade, quem escreve Atos é o Lucas, ele está contando a história. Ele e o Paulo estavam indo para a oração. E o diabo manda uma mulher endemoniada ficar incomodando eles, para eles não orarem. Marcos 14. Vou te mostrar como o diabo não quer que você ore. E por que ele não quer que você ore? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra a igreja. Quando você virar um homem de oração, uma mulher de oração, o inferno está ralado.
Porque você vai avançar, irmão, e o inferno já era. A igreja tem que avançar fisicamente? Claro que ela tem que avançar fisicamente, abrir novas igrejas, mas nunca esqueça que todo avanço físico foi precedido pelo avanço espiritual. Enquanto não houver avanço em oração, não haverá avanço fisicamente. As coisas primeiro se movem no mundo espiritual, para depois se moverem no mundo físico. Ah, mas abriu uma igreja naquela cidade, mas antes de abrir uma igreja naquela cidade tinha alguém orando para que abrisse igrejas. Amém? Eu já estou 1 ano orando para que Deus me ajude a abrir novas igrejas na nossa região. Amanhã vamos abrir uma e domingo vamos abrir a segunda. Mas faz 1 ano que eu estou orando. Amém? Todo avanço físico começou com um avanço o quê? Espiritual. E o diabo quer te ocupar para que você não ore. Quer te ocupar para que você não busque a Deus. Quer te ocupar para que você tenha tempo para tudo, menos tempo para quem? O diabo disse, eu vou manter esse povo de Israel aqui ocupado. Vamos ocupar eles para eles pararem de ouvir esse Moisés e pararem com essa besteira de que eles querem ir para o deserto oferecer sacrifício para o Deus deles. Eles estão com o tempo de sobra para ficar pensando em Deus. Então eu tenho que ocupar eles, para eles não terem tempo para quem? Aí eles vão continuar escravos na minha mão. Irmão, chega de ser escravo, é hora de buscar Deus. É para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. O diabo não quer que você ore, porque ele sabe que quando você se posicionar como igreja, ele não prevalece. As portas do inferno não têm poder. Ele não tem defesa contra um cristão de oração. Ele pode estar fazendo o que ele fizer, irmão. Você vai derrubar essa porta, você vai entrar no inferno e você vai resgatar a sua família. É a sua oração que vai salvar eles. Seja esse crente. Marcos 14. Jesus convidou o Pedro para orar. Olha como o diabo não quer que você ore. Versículo de número 35, leia. E tendo ido um pouco mais adiante, Marcos 14, 35. Jesus prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Agora todo mundo junto, o que ele disse? Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Tá bom, eu quero chegar no Pedro aqui, no 37. Pega uma caneta. E chegando, achou-os. Como é que Jesus achou eles? Não estou ouvindo. Mais alto. Não, mais forte, irmão. Agora ficou bom, obrigado. Como é que Jesus achou eles? Eu aposto que tu já começou uma oração e daqui a pouco tu dormiu. Quem é que não quer que a gente ore? Eu aposto que tu já começou uma oração, Deus, eu estou aqui, daqui a pouco a tua mente estava lá na Disneylândia. No Japão, sim ou não? Às vezes tu começa a orar e parece que a tua mente resolve viajar. Tu tá, Deus, eu te amo, o Senhor é lindo, não sei o que, meu Deus, eu esqueci a panela de pressão, amém. Eu tenho que ir lá. Surgem coisas para distrair ou não surgem? Quem é que não quer que você ore? Jesus chamou Pedro para orar. Quantas vezes Jesus nos chama para orar? Quantas vezes o Espírito Santo nos acorda, nos toca, nos convence, constrange, coloca algo dentro de nós. Mas o diabo vem e faz de tudo para que você durma. Para que você não tenha o momento que você deveria ter com Deus. Eu já vou falar mais de oração. E ele estava dormindo, ele disse para o Pedro, Simão, tu dormes? Uma pergunta. Não podes vigiar quanto tempo? Vamos falar um pouquinho de oração agora. Quanto tempo Jesus pediu para ele orar? Todo mundo olhe para mim. Irmão, você tem que cuidar, o diabo está enganando você. Se eu te perguntar se você ora todos os dias, você vai dizer que sim. Só que a maioria não ora, a maioria reza. Se eu te perguntar, irmão, você ora todos os dias, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer, pastor Luiz, eu oro. Mas você ora 10 minutos, isso não é oração. Você ora 15 minutos, isso é só para o crente que está começando. O crente já passou 6 meses, 1 ano de igreja, tem que estar orando mais tempo já. E já deveria ter lido a Bíblia toda. Isso não é para um crente antigo que nem você. Isso é uma vergonha. Você me perdoa, eu não estou aqui para te ofender, nem te entristecer, nem para deixar você chateado. Mas isso é preguiça. Está faltando você vencer a carne. Você não conseguiu. Nesses anos todos de igreja. Mas hoje é o dia que você vai vencer. Agora olhe para mim. Irmão, quando você era religioso, você rezava. Como é que era a sua reza? Pai nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua... Esqueceram já? Ou você está com medo que o pastor vai falar? Você está com medo que o pastor vai falar alguma coisa? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia. E você não sente nada. Sim ou não? Não sente nada, porque isso é uma reza.
Você está repetindo palavras, é uma coisa montada. Pastor, eu oro todos os dias. Irmão, me desculpa, me perdoa, não fica triste, por favor. Mas às vezes a sua oração é uma reza. Só não é o Pai Nosso, mas é a reza sua. Qual é o seu nome? Esse aí é o nome da sua reza. Vai o seu nome nela, porque é sua. Porque você chega ali, sabe, Senhor, muito obrigado por esse dia, eu estou aqui, eu te amo. O Senhor é bom, perdoa meus pecados, abençoa minha família, abençoa minha casa. Senhor, já está tarde, eu estou bem cansado, amanhã eu tenho que acordar cedo, então eu quero dizer, cuida disso, daquilo está amarrado, sai o mal e tal. O Senhor é maravilhoso, obrigado, Jesus, aleluia, boa noite, amém. E você não sente nada. Você não chora, a presença de Deus não vem. É 10 minutos, no máximo 15, nem sei se chega a durar 15. É essa oração que às vezes todos os dias você repete a mesma coisa, não tem envolvimento, não tem presença de Deus. Isso é uma reza. Jesus disse para o Pedro, 1 hora, Pedro. Você tem que ficar na minha presença 1 hora. Pastor, você sua mente já está mirabolando. Como eu não tenho tempo? Como é que eu vou fazer isso? Sua mente já está. O que eu vou ficar falando 1 hora? Sua cabeça já começou. Já olhei para seu rosto e já vi. Meu Deus, o pastor está louco essa noite. Aqui ele é pastor, eu não sou, não tenho esse tempo, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Calma. Como é que você aprende a orar? Orando. Próximos cultos eu vou te explicar sobre oração, tá? Quarta que vem esteja na igreja que eu vou explicar para você. Primeiro, como que eu oro? Eu pego um louvor, eu pego uma playlist que eu tenho no meu celular de músicas que eu fui baixando e eu tenho ali várias assim, sabe? Vai tocando uma atrás da outra. Eu deixo baixinho, eu vou para um lugar sozinho, onde eu fico com Deus, ninguém vai me atrapalhar. Não dá, às vezes no escritório da igreja não dá para ser. A cada 5 minutos alguém bate, às vezes tem que ir para casa para poder orar. Porque a cada 5 minutos alguém bate para alguma coisa. Então o que eu faço? Ou um dia que não tem culto, aí dá. Porque o dia de culto a igreja tem movimento. Isso é normal, isso é coisa de igreja. Aí eu vou para um lugar quieto. Hoje, o que eu fiz? Hoje eu peguei 5 horas, eu vou orar. E vou orar até às 6. No fim, acho que eu orei das 5h15 às 6h15, 6h20. Falei, eu vou orar. O que eu faço? Eu vou para um lugar, deixa aquele louvor tocando, aquele louvor está tocando, você começa a adorar, irmão. Você começa, Deus, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, vai adorando, o Senhor é maravilhoso, e aleluia, e glória e tal. Adorar é elogiar a Deus. Exaltar o Senhor, faça elogios para Ele. Você pode citar um versículo, você pode cantar um pedacinho da canção junto se você quiser. Eu prefiro ficar orando. Você vai adorando, buscando, se envolvendo. Quem é batizado no Espírito Santo? Você não faz ideia do que você recebeu. O batismo com o Espírito Santo te dá uma oração que ninguém tem. A oração em línguas. A oração. Não existe no universo uma oração mais forte do que essa. Vai romper o natural, porque ela te leva para o sobrenatural. Se você aprender a orar em línguas e crescer em oração, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ninguém vai conseguir isso, você vai. Você vai começar a ouvir Deus falar com você. Ela te ajuda a andar em espírito. Ela te ajuda a orar por coisas que você não imagina que você está orando. E o mais forte, Paulo disse, ela faz você crescer espiritualmente. A maioria dos cristãos não ora em línguas e já foi batizado. É isso que o diabo quer, querido. Que tu continue escravo na mão dele. E que tu não use o que Deus já te deu para te libertar. E tudo que tu precisa para vencer esse problema e salvar a sua família, Deus já entregou nas suas mãos. Só que você não está sabendo orar. Se você é batizado, você deveria ficar muito tempo falando em línguas, meia hora, 1 hora, só orando em línguas, adorando, buscando, sentindo. Você vai se envolvendo lá no finalzinho da oração. Aí eu faço os pedidos que eu quero fazer, apresenta aqui, você apresenta aquilo lá para Deus. Nos últimos minutos, às vezes os últimos 10, apresenta os pedidos, daí tu tira mais uns 5 ou 10, vai orar forte, manda o mal embora. Mas a maior parte do tempo da sua oração deveria se envolver, se sentir Deus, se chorar, vir aquela presença maravilhosa que às vezes a gente não quer nem parar. E às vezes você manda o mal embora, como se fosse terminar, você volta e continua adorando, buscando, e às vezes fica mais um tempo na presença de Deus. E isso vai levar um tempo. No início é uma luta. Porque tem 2 que não querem que você ore. Um é o diabo. É uma luta externa. Tremenda para você não orar. 2, a sua carne. Ela não quer que você busque a Deus e ande no Espírito. E essa é uma luta interna terrível. A sua carne vai falar contigo na sua mente. A sua carne vai ficar sempre tentando dialogar com você. Deixa para depois. Depois você ora, depois você lê a Bíblia, você tem tempo, mais tarde, não sei o quê. Não deixe isso acontecer. Já vamos falar sobre esse ponto. Volta aqui. Jesus disse para o Pedro, Pedro, você não consegue orar quanto tempo? Irmão, nós estamos há mais de 1 ano convertidos, já éramos para estar esse tempo de oração.
Muitas coisas já poderiam ter acontecido, a nossa família já podia ter sido salva, tudo na sua casa poderia ser diferente. Sabe por que esse demônio ainda não perdeu a batalha? Porque está faltando você orar mais. Não existe batalha difícil. O que está faltando é comunhão. Quanto mais comunhão você tiver, vai chegar um ponto que esse demônio não vai ter mais defesa contra você, ele vai ter que ir embora. A salvação da sua família está na sua comunhão e no seu tempo de verdadeira oração, onde você se envolve com Deus. Não, pastor, mas eu leio muito a Bíblia. Olha, irmão, você me perdoa, mas até ler a Bíblia sem orar, não sei se vai ser tão bom assim para você. Por quê, pastor? Porque quando eu leio a Bíblia sem orar, eu entendo a Bíblia com a mente humana. E com a mente humana a pessoa não vai entender nada, a pessoa não vai compreender nada, a pessoa vai ler a Bíblia e vai dizer, meu Deus, pastor, que livro difícil, que palavras difíceis, pastor, eu leio, parece uma história, não estou entendendo nada, porque você está humano. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios. Então, quando eu oro, eu busco, eu passo tempo na presença de Deus em oração, o que vai acontecer? Quando eu vou ler a Bíblia, meu irmão, eu pego um versículo, nossa, eu nunca pensei que isso aqui estava escrito. Daqui a pouco tu chega na vírgula, meu Deus, o Senhor falou comigo, meu Deus, até nessa palavra. Irmão, cada palavrinha abre o seu entendimento. Às vezes no versículo Deus fala 5 coisas com você, você fica apavorado. Parece que a Bíblia criou vida, porque ela é um livro espiritual e ela só se discerne espiritualmente. Só que você precisa se tornar um cristão espiritual. O que Jesus mais fazia se você pegar os evangelhos? Orava. E o que os cristãos menos fazem? Eles pedem oração, mas eles não oram. Comece a orar, irmão. O que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Faça o quê? Tome a sua cruz. Às vezes você não tomou a cruz. Você ainda está vivendo para você, ainda está vivendo para a sua vontade, ainda está vivendo para os seus interesses. É hora da gente tomar a nossa cruz, começar a orar, levar a nossa vida com Deus a sério, irmão, começar a buscar mais. Você ler a Bíblia, meditar na palavra, não ler como uma história, não fazer aquela oração religiosa, mas aquela oração que você se envolve. Quando você sai daquele quarto, irmão, você tem unção. Irmão, você sai daquele quarto, você está leve assim, que nem uma pluma. O seu familiar te provoca e você vai ficar mais firme, tranquilo. Porque você começa a ter os frutos do Espírito Santo. O Pedro não conseguiu orar. E olha o recado que Jesus vai dar para o Pedro no versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis aonde, queridos? Em tentação. Vamos lá. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? E Jesus levou ele para orar de novo. Quando Jesus volta 1 hora depois, o que o Pedro estava? Jesus orou 2 horas. Depois Jesus vai de novo. Se eu não me engano, ele orou 3 horas. O Pedro estava dormindo. Sabe o que o Pedro fez depois desse episódio que ele não conseguiu orar? Ele negou Jesus. Tem coisas que não aconteceriam na sua vida se você orasse mais. Tem coisas que você está passando hoje que você não estaria passando se você fosse mais de oração. Está na hora de levar a vida espiritual a sério. Gálatas capítulo 5. Só que tem uma luta, irmão. A primeira luta, o que você viu, é o faraó. Ele quer te manter ocupado, ele não quer que você ore. O diabo quer que você continue sendo um escravo dele. O diabo quer continuar mantendo você na mão dele. O diabo quer que você continue preso. A maioria dos cristãos não estão fazendo o que deveriam, que é orar mais. Se você começar a orar mais, você vai crescer espiritualmente, você vai ser uma bênção, irmão. Bota esse segredo na sua vida, vai para o joelho, busque a Deus, ore mais, seja de oração. Gálatas 5, versículo 6, oração não é tempo perdido, mas você tem que começar a aprender a orar de verdade, orar de uma forma que você sinta Deus na sua vida, você se envolva com Deus, comece a ouvir a voz dele. A sua oração até hoje é um monólogo, é só você que fala. A oração tinha que ser um diálogo. Quando Moisés ia para a presença de Deus, Moisés ouvia Deus ou não ouvia? Ouvia. A gente tem que aprender a orar, irmão. A nossa oração está muito pequena. A nossa oração não rompeu ainda a atmosfera da carne, ainda está na carne. Você tem que conseguir entrar na oração do Espírito. Essa é a mais forte que tem. Essa você ouve a voz de Deus. Se você não está ouvindo, é que você não rompeu a barreira da carne. Precisamos, olha o que o Paulo vai dizer. E essa é uma guerra. O diabo, por fora, é uma batalha. Ele não quer que você ore. E por dentro, a carne não quer que você busque a Deus. Leia o versículo 16. Digo, porém, todo mundo junto. O que diz aí, queridos? Andai em maiúsculo. Tem que andar com o Espírito Santo. Você tem que andar cheio dele. Como é que eu ando em espírito? Tem que ser um cristão de oração. Pode pedir o que tu quiser pedir. Ora, adora,
busca vai mudar tudo na sua vida. Se você começar a ser um cristão que adora, que busca, que ora, tudo vai mudar. Tem coisas que você nem vai pedir e vão começar a acontecer. Aí está escrito aqui, andai em espírito. É fácil? Não. Por que não é fácil? Leia. Não cumprireis a vontade da carne, porque a carne luta contra quem? E o espírito luta contra quem? E estes opõem-se um ao outro para que não façais o quê? Então tem uma guerra. A sua carne não quer que você ore. Ela quer que você faça tudo. Olhe TV, leia um livro, fique na rede social, mas quando chega a hora de orar, a carne se revolta. Chega a hora de vir no culto e buscar Deus, a carne não quer. Pastor, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ser forte, você vai ter que ser decidido, você vai ter que ser determinado, mas o que você vai fazer a partir de hoje com o que eu estou pregando vai decidir a sua vida. Hoje é um culto de decisão. Hoje pode ser o romper das águas na sua vida. Se você decidir, não importa o que vai acontecer, pastor, eu vou orar todos os dias, mas eu vou orar de verdade, eu vou me envolver com Deus. Não importa o que vai acontecer, eu vou para um canto, para um lugar, mas eu vou ter um compromisso, um horário, e eu vou orar 1 hora. Daqui a 30 dias ninguém mais vai te reconhecer. Porque você vai ser uma pessoa completamente diferente. Daqui a 1 ano, ninguém olha para você e diz, eu não acredito que você mudou tudo isso. Porque agora você começou a andar em espírito. Você vai ver a sua família na igreja, você vai ver as coisas acontecerem, você vai ver a sua vida financeira mudar, a sua saúde melhorar. Você vai começar a ver tudo acontecer na sua vida. Porque tudo que o faraó não queria era que o povo fosse de oração. Quando você ora, você começa a desenvolver os frutos do Espírito Santo na sua vida. Só tem uma forma de uma árvore dar fruto. Ela tem que estar enraizada no solo. E quando você se enraiza no Espírito Santo, você vai começar a ter um amor, você vai começar a ter paciência, você vai começar a ter domínio próprio, você vai começar a ter uma fé que ninguém vai acreditar que você tem essa fé. Você se transforma numa pessoa completamente diferente. Pastor, e quando eu estou longe do Espírito Santo, você vai guardar mágoa, você vai ter raiva, você vai ficar discutindo com todo mundo, você vai brigar com todo mundo, você vai ser uma pessoa geniosa, uma pessoa difícil, uma pessoa que quer matar a vizinha. É isso que você vai se tornar. Por isso que eu preciso andar onde? No Espírito. A gente precisa buscar. Mas o que o faraó queria fazer? Ocupar o povo para que o povo não tivesse tempo para quem? Você anda ocupado? Anda sobrecarregado? Você anda sem tempo? Você tem tempo para tudo, mas quando fala de orar, parece que o tempo desaparece. Tem tempo para tudo, mas quando fala de buscar Deus, parece que não dá. O diabo vai te dizer, não, tu está indo na igreja na quarta, para que domingo, segunda e sexta, já está bom. O faraó queria que o povo estivesse ocupado, que eles não ouvissem o Moisés e que eles não fossem para o deserto para adorar quem? O diabo não quer que você busque, porque o povo que busca é o povo liberto. O povo que não busca pode ser o povo de Deus, pode ser o povo da promessa, mas continua nas mãos do faraó. E Deus não quer mais você nas mãos do faraó. A sua libertação depende agora da sua oração. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.